Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa manhã nesse domingo a todos vocês, todos que estão assistindo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sou o evangelista Leandro Borges e tenho a oportunidade de compartilhar com vocês nessa manhã a lição de número 2. E nós estamos estudando no último trimestre de 2020, essa revista maravilhosa que trabalha a seguinte temática: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Então essa é uma revista que ela vai abranger toda a esfera da vida humana, tanto alma, corpo, espírito, proporcionando para nós essa ideia de pensarmos a respeito dos benefícios que a palavra de Deus pode trazer à vida do ser humano. E na lição de número 2, que é a lição que nós vamos trabalhar hoje, está com o seguinte tema: os efeitos da salvação na plenitude humana. Para nós adentrarmos a essa lição, quero convidar você para fazer uma oração comigo nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê capacidade para juntos nós aprendermos uma vez mais da palavra do Senhor, amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós te bendizemos por essa oportunidade toda especial nessa manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade de uma vez mais podermos compartilhar a tua palavra. Nos ajude a entender, ó Pai, à luz da sua palavra, os efeitos da salvação na plenitude humana. Nos dê capacidade, nos dê graça, nos dê força. Abençoe a cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos por essa oportunidade de juntos podermos estudar uma vez mais a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, então nós vamos aqui ao nosso texto áureo, o texto de ouro dessa lição, que está reportado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós vamos falar dos benefícios, dos efeitos da salvação na plenitude humana, nós entendemos que tudo isso faz parte dessa regeneração, do fato de nós estarmos em Cristo, de agora nós temos o pensamento que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, pois Ele já nos alcançou e as coisas que outrora praticávamos, agora, à luz da palavra de Deus, nós somos transformados dia após dia. A verdade aplicada: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Então essa é uma trajetória de transformação, essa é uma trajetória de mudança. E quais são os objetivos para nós meditarmos nessa aula, nessa manhã? O primeiro objetivo: expor a origem e a natureza da salvação. Nós vamos estudar, baseados na palavra de Deus, onde se originou a salvação e qual é a natureza da salvação. O objetivo de número 2 é mostrar os resultados da justificação, Quais são os benefícios, quais são esses resultados que nós temos ao sermos justificados em Cristo Jesus. E o terceiro objetivo é ensinar acerca da bênção da santificação, o processo de santificação em si. Quais são as bênçãos que ele acarreta para a nossa vida. E o texto de referência está reportado aqui no Salmo de número 51, a partir do verso 1, se você quiser acompanhar aí da sua casa, o exemplar da Bíblia em suas mãos, essa leitura. Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim, o Salmo de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, e segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
Então esse Salmo 51 ele foi escrito depois que Davi cometeu o pecado com Betseba, e Davi ele está arrependido, profundamente arrependido, e ele ora buscando o favor de Deus após ter cometido aquele pecado, e ele precisa então sentir novamente na sua vida essa necessidade que os efeitos que a salvação causa na vida da pessoa pudesse realmente estar operando nele. Até no verso 11 ele fala: não me lances fora da tua presença, mas pedindo a Deus que viesse não tirar o Espírito Santo da vida dele. No verso 12 ele fala assim que pedindo para Deus: Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. A pessoa sem a salvação, sem a presença de Deus, sem a alegria do Espírito Santo, ela não tem prazer de viver, porque nós vamos estudar ao longo dessa lição que os efeitos que a salvação proporciona na plenitude da vida humana são efeitos grandiosos, maravilhosos, que faz com que nós venhamos ter essa presença gostosa, maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida e nós sermos justificados diante de Deus. Mas o que é plenitude? Qual que é os efeitos dessa salvação? Essa ideia da plenitude humana. A palavra plenitude, a etimologia da palavra, que do latim é plenitudo, é aquilo que é pleno, aquilo que é total, inteiro, completo, que está cheio, quando alcançou o ponto máximo. Então o efeito da salvação na vida do ser humano é mostrar a capacidade máxima daquilo que ele pode alcançar em Deus. Quando Deus ele nos regenera, nos transforma, nos salva, nós conseguimos alcançar em Jesus, em Deus, o ponto máximo dessa salvação, essa plenitude. Quando o homem é salvo por Deus, ele tem a sua vida transformada na totalidade da sua vida, ele consegue alcançar o ponto máximo. O maior ponto que nós conseguimos, o êxtase da nossa vida em Cristo é a nossa salvação. A maior dádiva que nós temos em Cristo não são os milagres, é claro que tudo isso é bom, as dádivas, as bênçãos, mas a maior delas é a salvação em Cristo Jesus, é a transformação, a libertação da escravidão do pecado. Nós vamos aqui estudar no tópico 1 a grande salvação. Interessante que na Bíblia o termo salvação ele tem aqui múltiplos sentidos. A Bíblia vai traçar aqui, como por exemplo, você pode encontrar esse termo salvação como cura de doenças, como preservação em momentos de perigo. Mas agora essa ideia de salvação, para nós entendermos, ela traz aqui uma ideia de libertação do pecado. A salvação para nós é nós sermos libertos do pecado. E interessante que essa ideia dessa libertação, que a salvação ela promove na vida do ser humano, ela inclui pelo menos 3 grandes quesitos aqui que nós precisamos falar dele. O primeiro é a regeneração. Quando Deus, através de Cristo Jesus, opera em nós a salvação, nós somos regenerados na pessoa de Jesus. O que é a regeneração? É a novidade de vida. Quando existe mudança na minha natureza, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza outrora que era contra a vontade de Deus, as velhas práticas, os velhos hábitos que outrora eu praticava, agora já não pratico mais, porque eu fui regenerado e fui transformado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas existe um outro princípio também, que é o fato da justificação. A grande salvação, ela opera em nós a regeneração, mas ela também opera em nós a justificação. Porque o que é ser justificado? O ato da justificação é Deus olhar para nós e declarar aos seus próprios olhos que os pecados que outrora nós havíamos cometido, agora nós somos justos diante de Deus. Então o ato da justificação é Deus literalmente olhar para nós, para os servos e servas dele, e conseguir ver que os nossos pecados foram apagados, foram justificados diante de Deus. Então esse é o ato da justificação.
Mas uma terceira linha de pensamento em relação à grande salvação é nós entendermos o princípio da glorificação, que esse é o último estágio que vai acontecer quando Jesus buscar a sua igreja para salvar e levar a sua igreja. A glorificação nada mais é do que nós sermos transformados. É o momento do êxtase, do grande arrebatamento da igreja, onde nós seremos salvos, onde a plenitude daquilo que tudo Cristo construiu, de tudo aquilo que Deus projetou, desde a eleição, o chamamento dos salvos, vai ser constituído então na salvação em Cristo Jesus, que se dará então a glorificação dos santos. Nós seremos transformados e nós receberemos então essa salvação em Cristo Jesus. Mas no tópico 1.1 fala da origem da salvação. Aonde se originou a salvação? Onde ela se deu? Onde ela se desenvolveu? A salvação, ela se dá origem em Deus. Na verdade, quem projetou, quem executou através de Cristo Jesus o processo da salvação foi o próprio Deus. A salvação, ela tem origem em Deus. Deus, ele é o autor da salvação. Tudo aquilo, que nós entendemos no que se diz respeito à bondade de Deus, porque a salvação, na verdade, nada mais é do que a maior demonstração da bondade de Deus, quando Deus ele redime o homem e a sua alma por completo. A salvação, ela tem origem em Deus e ela mostra através do caráter de Deus a sua bondade, o seu amor, o amor de Deus para com o ser humano. Então nós vamos aqui ao tópico 1.2, que fala da natureza da salvação. A natureza da salvação, ela é constituída de atos e processos que vão salientar a nossa fé cristã. Então nós precisamos entender quais são esses atos e quais são esses processos que vão manifestar a natureza da salvação. A primeira que efetua, o primeiro processo, é a salvação no passado. O que é? Ela efetua na justificação do pecador, tendo origem na graça de Deus. Essa justificação nada mais é do que aquilo que eu falei agora há pouco, que é o ato de Deus olhar para nós, mesmo com uma velha natureza, cheio de falhas, de pecados, de atos que nós cometemos outrora, antes de termos um encontro com Jesus. Deus ele consegue olhar para nós e ver em nós os nossos pecados apagados pelo sangue de Jesus. É a manifestação da graça de Deus. Então a salvação no passado, ela se opera através do processo da justificação. Então esse ato da salvação no passado é isso, é nós entendermos o processo de justificação através da graça de Deus, porque Deus consegue ver em nós e olhar para nós, mas não ver os nossos pecados, não ver as nossas falhas, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Mas o segundo processo aqui é a salvação no presente. O que é essa ideia da salvação do presente? A salvação no presente, ela se efetua pela santificação. E o que é esse processo de santificação aqui no presente? Esse processo aqui da santificação no presente, ele se dá pela nossa vida diária. É aquela salvação que eu estou trabalhando por ela. É interessante aqui que nós precisamos entender dois conceitos aqui. Eu abro um parêntese para explicar a vocês essa questão. Porque a questão da justificação, ela acontece de imediato. Ou eu sou justificado, ou eu não sou justificado. Simples assim. Agora, o processo de santificação, não. Pode existir um meio termo, meio santo. Existe essa probabilidade, mais ou menos santo. Porque a santificação, ela depende não apenas de Deus, ela depende muito mais de mim. Porque uma vez eu tendo sido justificado em Jesus, transformado por Ele, regenerado por Ele, com uma nova natureza, eu preciso agora, nessa esfera, nesse processo do caminhar em Cristo, eu preciso desenvolver um labor diário. É caminhando, é construindo. A salvação, ela é construída paulatinamente. É a cada dia que eu vivo e eu pratico a fé cristã, sendo santo, me afastando do pecado, me afastando daquilo que vai tentar corromper a minha carne.
cada vez que eu vou desenvolvendo a minha salvação, ela vai sendo conquistada por mim. Isso é uma transformação diária. Paulo até reporta na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, o verso de número 18, que nós vamos vencendo de glória em glória. Então a salvação, ela é diária. Mas o terceiro processo aqui, ele se dá e se efetua da seguinte maneira: através da glorificação dos salvos, que nós seremos transformados. Então essa natureza da salvação, ela se dá em três processos. O primeiro é o processo do passado, que Jesus ele nos justifica diante de Deus, né? E Deus consegue olhar para nós e não ver os nossos pecados. No presente é aquela luta diária, que eu vou melhorando, vou trabalhando cada dia mais, eu vou batalhando pela fé, até chegar à estatura, né, de servo e servo de Deus, digno de alcançar o arrebatamento. E no terceiro processo, que é essa natureza da salvação, é a esfera do futuro, onde a glorificação se dará, ao ponto de eu batalhar pela minha salvação, ao ponto de eu me preparar diante de Deus, né, como salvo, praticando a caridade, praticando os efeitos da palavra, a moralidade da palavra de Deus na minha vida, dia após dia, é que eu alcançarei a salvação na minha vida. Então, o tópico 1.3 agora, ele vai falar sobre a eleição divina. E interessante que quando nós falamos da eleição, quando Paulo se refere lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 6, ele fala que Deus nos elegeu, né? Aquele processo da eleição, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos por Cristo Jesus, nós fomos salvos. Então a gente precisa entender aqui uma verdade, o seguinte: nós não podemos criar aqui uma utopia de pensar que o processo da eleição é um plano de emergência, é um plano emergencial que Deus criou porque ele foi surpreendido, porque isso se tornou uma válvula de escape. Não, Deus ele nos chamou. Quando Pedro se reporta na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. A eleição se deu antes da criação do ser humano e antes do pecado. Então nós não estamos aqui entrando no mérito, na questão da predestinação. Nós estamos sim predestinados a ir para o céu, desde que nós venhamos batalhar diariamente pela nossa salvação. Nós, uma vez sendo salvos em Cristo Jesus, não significa dizer que nós teremos a nossa salvação garantida, mesmo que venhamos sair da presença de Deus e viver uma prática errada e pecaminosa. Não, a salvação ela é batalhada, a salvação ela é conquistada. Nós vamos aqui ao tópico de número 2, que são os resultados abençoadores da justificação. Quais são esses resultados? Nós precisamos entender aqui. Considerar como justo, declarar justo uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz. Isso é uma frase de Strong, teólogo, e ele fala aqui que o fato de nós nos considerarmos justos, né, esses resultados abençoadores da justificação, isso só pode se dar através da pessoa de Jesus Cristo. Assim o Senhor Deus considera e trata como justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. Só é considerado justo diante de Deus, né? Só pode receber aí essas bênçãos da justificação aqueles que acreditam e que professam a fé em Jesus Cristo. Mas quais são os resultados, né, abençoadores da justificação? O primeiro grande resultado está no tópico 2.1, que fala da paz com Deus. Em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses resultados abençoadores da justificação é a paz com Deus, porque quem está em Deus,
ele tem paz. Mesmo atribulado, nós conseguimos ter paz, porque a paz é um estado de espírito. Às vezes, as situações que nós vivemos ali é uma situação de perigo, né? Uma situação que tenta colocar a nossa fé à prova, mas nós continuaremos descansando em Deus, nós continuaremos confiando em Deus, porque é Ele que nos garante a vitória. Um exemplo disso, nós temos o exemplo da Sunamita, aquela mulher quando ela chega para procurar Eliseu, e aí pergunta para ela, vai bem contigo? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, porque ela queria falar para quem poderia resolver o seu problema. Existem situações na nossa vida que nós somos colocados à prova, mas a justificação em Cristo Jesus, ela consegue liberar essa paz na nossa vida. Nós temos paz com Deus. Deus, ele traz paz à nossa alma, traz um refrigério à nossa alma. Essa bênção, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa, porque é uma bênção dada por Deus. Só Deus pode dar essa paz que o mundo inteiro não consegue nos dar. Deus, ele tem essa paz para a nossa vida. Mas um outro resultado aqui da justificação em Cristo Jesus é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Só aqueles que têm a presença do Espírito Santo, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida é que conseguem ter essa alegria. A Bíblia fala aqui em Romanos, capítulo 5, verso 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós temos essa alegria no sentido de orgulho humano, né, como é indicado em Romanos 4:2. Olha o que a Bíblia fala aqui: porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus, né? Abraão, ele foi justificado porque Deus o justificou, não apenas pelas suas obras. Então essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo, ela alcança a totalidade da nossa vida. Se existe algo que é diferencial na nossa vida, é nós termos a presença maravilhosa do Espírito Santo. Além de nós termos um bom resultado da justificação, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós temos também a presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos alegra, que nos motiva, né? Quando nós não temos nem palavras para descrever diante de Deus a nossa tristeza, o nosso sofrimento, quando a gente nem consegue orar, quando não conseguimos até mesmo pronunciar palavras, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas tem aqui um terceiro resultado, que está no tópico 2.3, que é a esperança como âncora da nossa alma. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos envergonha. Louvado seja o nome de Jesus, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. A esperança, ela não nos envergonha. Por que nós temos esse resultado aqui também, dessa justificação como a esperança? Porque a esperança, nós temos ela como âncora da nossa alma, porque nós esperamos não naquilo que é corruptível, não naquilo que é passageiro, mas a nossa alma espera em Deus. Nós esperamos naquele que pode todas as coisas. A esperança, que é esperança, ela não traz confusão. Nós confiamos, nós acreditamos num Deus que não nos decepcionará, né? Ele tem preparado para nós um lugar, não daquilo que é corruptível, mas daquilo que é incorruptível. Por isso que nós temos que ajuntar tesouros lá, onde a traça e a ferrugem não corroem, porque nós temos uma viva esperança, sendo regenerados em Jesus, sendo justificados nele, através da palavra dele. Então nós temos essa paz de confiar em Deus e a presença maravilhosa do Espírito Santo que nos motiva a cada dia a esperar, né? Como a nossa alma, como âncora, como essa esperança que sustenta a nossa alma. Nós temos essa confiança que um dia Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Mas nós vamos caminhar aqui ao tópico de número 3,
que fala da bênção da santificação. É interessante que a ênfase do sagrado no Novo Testamento já não recai sobre coisas, né? Lugares ou ritos, mas a manifestação da vida produzidas pelo Espírito Santo. Então a santificação, ela, como no Antigo Testamento, era muito comum, né? O lugar santo, o santo do santo, algo que era separado, algo que era santificado. Já no Novo Testamento esse conceito ele mudou, porque agora não está mais recaindo sobre coisas, lugares, mas agora essa manifestação ela é produzida na vida da pessoa através da manifestação do Espírito Santo. Então o tópico 3.1, que fala, que dá continuidade a esse processo da bênção da santificação, ele vai falar que Deus é santo. E a santidade de Deus, ele não divide com ninguém, ela é absoluta, ela é total. Deus é santo e ponto final. Então, para nós entendermos o conceito de santificação, que se refere a Deus, o comentarista ele começa aqui falando de Deus. Então, se Deus ele é santo, absolutamente santo, ele requer que isso também venha a causar efeito em nós, né? Esse aspecto da santificação de Deus, ele precisa recair em nós. Somente assim nós conseguiremos alcançar uma comunhão perfeita em Deus, se nós também formos santos. Não tem como nós servirmos e agradar um Deus que é santo, que é detentor de toda a santidade, se nós também não nos santificarmos. Por isso que nós comentamos agora há pouco que o processo da salvação ele é um processo gradativo, né? Um processo de construção, onde eu vou na minha luta diária, me santificando cada vez mais, vivendo pela fé em Cristo Jesus. O tópico 3.2 fala o homem e a natureza caída. Interessante que, se nós formos olhar de Gênesis, a partir do capítulo 3, a gente vai ver que é uma decorrência aí de catástrofes, uma após a outra, né? O primeiro homicídio ocorre, a corrupção do gênero humano, e depois disso vem o dilúvio, e há uma miscigenação aí muito grande da mistura de deuses e tantas outras coisas que vão acontecendo, ou seja, a marca registrada do homem passou a ser a inclinação para o pecado e o desvio do seu Criador. Então a natureza do homem ela é caída, o homem caiu, o homem pecou contra Deus, né? Mas aí nós precisamos entender que essa realidade ela trouxe inúmeros prejuízos, né, ao habitat do homem, né? O homem ele perdeu a terra, ela passou a ser um ambiente hostil, um lugar cheio de pecado, né? Nessa cadeia, né, que o homem vive aí, mas o homem ele precisa então buscar a obra da santificação, e esse processo se dá através da obra da santificação. O tópico 3.3 fala isso, sobre a obra da santificação. É muito importante lembrar que diante da realidade da santidade de Deus, a pecaminosidade humana só é possível ser retomada, o relacionamento com Deus, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, como nós vimos agora há pouco no tópico anterior. O homem ele pecou, a natureza humana ela é pecadora, ela vem se degradando, irmãos. Se na época, se nós olharmos aqui, né, uma visão de passado, se o comentarista coloca aqui que a partir de Gênesis 3 a catástrofe da humanidade começou, imagine os dias que nós estamos vivendo, onde se perderam os valores da família, os valores do ser humano, né? A moralidade do ser humano. Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo, na era atual, está muito pior do que a época de Sodoma e Gomorra, porque a natureza humana, a Bíblia fala que a natureza ela geme à espera do seu Criador, mas a fonte que nos capacita a termos esse novo andar e expressar nos seguintes termos: estar em Cristo e andar nele, andar em espírito,
somente assim será possível uma vida em santificação. Essa fonte que pode fazer com que nós venhamos estar em Cristo Jesus, andar nele, viver nele, em toda a nossa maneira de viver, inclui esse relacionamento com Deus, essa obra da santificação, aquilo que Ele opera em nós, a obra da santificação, aquilo que Deus opera na nossa vida. Isso só será possível se nós estivermos em Cristo Jesus. Esse poder que a palavra opera na plenitude humana só é possível se nós estivermos em Cristo Jesus. A palavra diz assim, que inclui um relacionamento com Deus, pensamento, sentimento, vontade, controle do corpo, do templo do Espírito Santo, relacionamentos interpessoais. O comentarista coloca aqui que isso inclui todo o nosso ser. Nós só conseguiremos experimentar a totalidade da palavra de Deus, daquilo que nós vivemos em Cristo Jesus, se nós formos regenerados pela palavra, se nós formos santificados em Cristo Jesus. Só assim nós conseguiremos ser salvos em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa palavra com a conclusão que o comentarista coloca aqui, dizendo o seguinte: a tão grande salvação providenciada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, não somente proporcionou reconciliação do ser humano com seu Criador, mas também resultam em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana, aonde mais? No corpo, na alma e no espírito. E assim o Senhor é glorificado. É essa salvação tão grande, tão poderosa, que alcança toda a plenitude da nossa vida. Ela tem alcançado todas as esferas da nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã é que você tome posse dessa palavra, é que você possa a cada dia da sua vida batalhar pela sua salvação, que você possa lutar. A salvação, a justificação, nós conquistamos ela em Cristo Jesus, através da obra propiciatória de Cristo na cruz. Agora, a salvação, ela está garantida em Deus desde que nós venhamos trabalhar a cada dia, que nós venhamos construir essa salvação a cada dia, no modo em que nós vivemos, na maneira como nós nos portamos diante de Deus, e que essa salvação, essa tão grande salvação, ela possa se concretizar na nossa vida a cada dia, alcançando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que assim o Senhor Jesus possa ser glorificado a cada dia, conforme nós vivemos e conforme nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida e o meu muito obrigado a todos vocês. Amém.